estresse no ambiente de trabalho geralmente é ocasionado por cobranças excessivas e prazos curtos. Lidar com problemas pessoais e emocionais do funcionário é um dos maiores desafios das empresas. As lágrimas da dona Neide revelam a dor de ter acompanhado a morte dos pais e outros familiares em menos de um ano. Com depressão, ela não consegue mais voltar à função de merendeira numa creche. Enquanto isso, ela recebe auxílio-doença do INSS. Mas a diretoria cobra o retorno dela. Não tem como trabalhar. Não tem como, porque você vê que foi tudo muito recente, muito perto um do outro. Realmente não dá conta. A cabeça da gente comanda o corpo. Pesquisa da Universidade de Brasília revela que, assim como a Neide, para cada 10 mil trabalhadores do Brasil, 422 receberão auxílio-doença em 2010. E a conta saiu cara para o governo, algo em torno de 700 milhões de reais. Para prevenir que seus funcionários adoeçam, esta empresa mantém ambulatórios próprios, ajuda psicológica e médica. Depois de 6 anos como vendedor, o Daniel sentiu que seu rendimento já não era o mesmo. Com a produtividade em baixa, houve um momento que não teve jeito. Era hora de encarar o problema. Hoje eu trabalho com muito mais segurança, né? Eu me recuperei bem, hoje eu vendo bem novamente, né? Minha saúde voltou ao normal e eu tenho a segurança de saber que eu estou numa empresa que, quando eu precisei, ela me apoiou. E isso fez muito bem para mim. Mas nem toda empresa age assim. De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Goiás, 10% dos associados estão afastados de suas funções e recebendo auxílio-doença. E é justamente essa palavrinha meta que arrepia os vendedores. Das lojas, eles vêm parar aqui, no divã dos psiquiatras. As queixas mais apresentadas são o que a gente conhece relacionado ao estresse mesmo, que é a ansiedade, tristeza, dificuldade no controle de humor, às vezes reações de irritação ou raiva, maior dificuldade de controlar os impulsos, entendeu? E geralmente você vê que esses sintomas também afetam ele não só no trabalho, mas acaba de uma maneira mais ampla afetando ele em outros ambientes da sua vida, em casa ou em outros locais. O trabalhador, ele tem que ser submetido a uma pressão normal de trabalho, uma exigência normal. Se ele estiver sofrendo uma pressão de produção maior do que a capacidade até mesmo de atingimento da empresa, evidentemente o sindicato comerciário estará à disposição dele para orientá-lo da melhor forma possível. E assim como a Neide, que vimos no início da reportagem, onde o chefe cobra o retorno dela mesmo doente, a lei protege funcionários nestas condições. Se por acaso esse trabalhador, no meio do auxílio-doença, ele for demitido, aí cabe uma ação de reintegração à função ocupada por ele anteriormente. Como e quando o trabalhador percebe que está doente? E como o empregador deve agir? Sobre a saúde no trabalho, nós vamos conversar agora com a psicóloga Jaqueline Amaral. Olá, doutora, seja bem-vinda ao TJ Goiás, o nosso quadro sobre saúde. Doutora, doenças relacionadas ao estresse no trabalho é uma reclamação de agora ou há muito tempo a senhora já ouve reclamações nesse sentido? Não, não é uma coisa nova, é uma reclamação já de algum tempo que nós vemos. Antigamente a gente ouvia uns 10, 15 anos atrás, falando da LER, né, que as pessoas se aposentavam devido a esse trabalho excessivo, principalmente pacientes que vinham encaminhados de instituições financeiras, bancos. Após um tempo não se aposenta-se mais pela LER, porque já existem trabalhos de readaptação, de mudança de funções, a ergonomia, né? Mas não é uma coisa nova. E o estresse costuma ser mais intenso em qual faixa etária, em qual sexo e classe social? Tem um perfil? Na minha experiência, são mais mulheres que eu atendo e não vem de uma faixa etária específica. Está mais relacionado mesmo da forma que a pessoa relaciona-se com o trabalho, como ela lida com o estresse de trabalho, vida social, vida familiar. Então, assim, é um erro do chefe de não saber elogiar o colaborador ou o colaborador que não está preparado para ouvir críticas? De onde vem isso? Na verdade, não é um erro do chefe e nem do colaborador. Às vezes falta uma comunicação adequada
no local de trabalho para que essa pessoa saiba que ela está indo para o caminho certo e não responda às cobranças como ameaças, o medo de demissão, o medo, o receio de não ter uma promoção que é desejada e não estar atualizada, aquele receio de passar o que sabe para o seu colega de trabalho, de perder o espaço. Então, na realidade, o que comanda seria o que? Uma flexibilidade nessas ações, na comunicação e uma soma de competências. Não eu guardar a minha competência para mim, mas sim eu compartilhar, porque compartilhando a gente vai recebendo e tendo um ambiente maior, de um bom relacionamento no trabalho. Né? A senhora teria algum histórico de saber, por exemplo, se essas pessoas que têm mais predisposição a essas doenças, se é aquelas pessoas que mudam sempre de trabalho ou aquelas que estão há 30 anos no mesmo emprego? Tem algum histórico nesse sentido? Na verdade, isso acontece com pessoas que são exigentes com o seu trabalho. Elas querem ter uma perfeição na execução da sua função. Então, por exemplo, vamos pegar novamente o exemplo de uma agência financeira de banco. A pessoa tem que atender, vamos supor, 100 pessoas na sua fila de caixa. E ela vê aquela fila enorme, né? E ela quer atender rápido, ela quer ser produtiva e quer que aquela fila acabe rápido. Então,